Olá, eu me chamo Icre e eu vou falar sobre a alteração, né, do meu código para aplicar as matrizes de escala, de rotação, translação. Então, eu vou começar aqui pela de translação, né? Então, aqui é o seguinte. ah, Quer dizer, antes de tudo, vou mostrar como é que é a figura, né? Então, se eu vim aqui e rodar a minha, vai ser basicamente uma muito parecido com a bandeira do Brasil, né? Só não fez a parte do meio. Então vai ter só a minha parte de trás, que é verde, e o diamante amarelo. Então, beleza. Então a gente vai aplicar primeiro a operação de translação. Na operação de translação, como é que a gente faz isso? A gente vai multiplicar todos os pontos, né? Que são dimensionais. Então, aqui para multiplicar, a gente vai ter que colocar um no final de cada ponto, né? Para poder ser três, né? Três elementos. Então, a gente vai multiplicar todos os pontos, tanto da parte de trás, né? Do background verde, tanto do diamante amarelo. Vou até renomear aqui, ó, que tá errado. Isso aqui é Yellow Diamond, não background, mas isso aqui é detalhe, né? Ah, Então, a gente vai multiplicar essa matriz aqui, ó. Então, quando a gente quer transladar, por exemplo, em 2 no eixo x e 2 no eixo y, a gente seta esse x e esse y para 2 e a gente vai multiplicar cada ponto da nossa figura, tanto da parte verde, tanto da parte amarela, por essa matriz. Fazendo isso, a gente tem aqui, ó, para fazer a multiplicação de matrizes, eu utilizei o NumPy, que tem esse método chamado matmul, significa Matrix Multiplication. Então a gente vai multiplicar tudo isso por ela. Vai setar aqui o nosso novo background, é essa matriz transladada. Mesma coisa aqui para o amarelo. Então vamos lá rodar o nosso código. Eu estou colocando aqui que a translação é 3 no eixo Y e 3 no eixo X. 3 no. Quer dizer, mesma coisa, né? 3 no X, 3 no Y. Então agora rodando, a gente percebe que antes estava aqui no centro, né? Agora não está mais porque a gente transladou aqui para cá. Então agora eu vou voltar para o estado inicial para deixar lá no centro. Agora que a gente sabe que esse método funciona. Quer dizer, eu vou testar mais uma vez aqui, ó, com outro valor. Vamos testar 2 e 3. Vamos ver o que é que acontece. Então aqui a gente está aqui, né? Foi 2 no X, 3 no Y, está aqui em cima. Vamos voltar agora para o estado inicial, para onde ele estava, e vou agora usar a escala. Na escala, a matriz de escala é essa aqui. A gente coloca o x aqui. Então, se a gente quer, por exemplo, 2 no eixo x e 2 no eixo y, a gente coloca o x aqui, o y aqui. Mesma coisa, multiplica essa matriz por todos os vértices, né, todos os eixos, né, os pontos lá da nossa figura, tanto na parte verde, tanto na parte, tanto na parte amarela. Aqui, né, mesma coisa, são funções muito semelhantes. A diferença entre essas duas funções aqui, uma a gente está fazendo para a parte verde e outra a gente está fazendo para a parte amarela. Quando a gente faz isso, né, a gente escalou, né, a gente dobrou de tamanho, porque a gente colocou dois para cada. Então antes era um pouquinho menor, agora está bem maior porque a gente dobrou o tamanho. Isso aqui é o poder da escala, né? Se a gente colocasse, por exemplo, botasse aqui, e colocasse 1.5, 1.5, type, eu botei int lá, foi. Aqui não importa nesse caso, né? Mas aqui nem precisava ser int, eu vou colocar float aqui para ir embora daquele erro, mas não ia dar erro, né? No Python. Então 1.5, né? Então não tá nem tão grande daquele jeito, mas não tá também pequena do jeito original. Então eu vou deixar dessa maneira aqui, para poder a gente visualizar bem a rotação. Então agora, já adiantando, né? Vamos para a rotação. E aqui é algo interessante. Eu quero rotacionar ela em 45 graus. Em 45 graus. Como é uma figura
bidimensional, a gente só tem como rotacionar, por exemplo, no eixo Y, né? Então, a gente tem aqui que a nossa matriz de rotação para uma para para algo que seja no sentido horário, né? Sumiu da minha mente por um segundo. Então, é dessa forma aqui, ó. A gente passa os graus que a gente quer, por exemplo, a gente passou 45 lá, aí vai fazer o cosseno de 45, aí o seno de 45, 0, menos o seno de 45 e o cosseno de 45. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo para as outras, vamos multiplicar essa matriz por todos os pontos lá. Isso aqui eu explico depois, né? Isso aqui é para situações onde a gente quer no sentido anti-horário. Então agora a gente deu isso aqui, ó, e a gente percebe que a nossa figura rotacionou, se bem que aqui ela aparentemente rotacionou no sentido anti-horário, né? Rotacionou no sentido anti-horário. Mas a rotacionou 45 graus. Vamos colocar que esse rotate um método aqui com counterclockwise, que significa anti-horário, para true. Quando isso acontece, ele vai alterar esses valores aqui, ó. Isso significa que isso aqui vai virar positivo, isso aqui vai virar negativo, tá? Isso é o que acontece quando a gente quer mudar de eixo. E não teve efeito nenhum. Ah, teve. Caramba, que interessante. Quando tá assim, ele não mostra direito, mas quando tá assim, é estranho isso aqui, mas enfim, tá rotacionando, né? Então, deixa eu só testar uma coisa aqui. Quando eu dou isso aqui, ele vai voltar, né? Tá no sentido horário. Agora, quando eu seto isso aqui para counterclockwise para falso, né? Deixa eu ver se o padrão ele era falso. O padrão é falso. Ele vem aqui, aí ele rotaciona no sentido anti-horário. Então, eu só confundi as questões aqui. Eu deveria colocar que se eu quisesse no sentido anti-horário, eu fazia aquela multiplicação lá. Mas ele está rotacionando. Sim. Então, esses são os cálculos. Está aqui o código inteiro. Ele vai estar disponível no GitHub. Eu vou deixar o link na descrição. E espero que tenham gostado.